Quando ele perde o controle, é porque se apaixonou de verdade. Quando um homem perde o controle, é porque algo muito mais profundo está acontecendo dentro dele. Não é instinto, não é impulso, não é descuido, é emoção, é intensidade. É o momento em que o inconsciente vence o ego e o sentimento assume o lugar que ele tentou ignorar. Jung dizia que aquilo que o homem tenta esconder aparece naquilo que ele perde o controle. E é exatamente isso que revela o amor masculino. Ele tenta agir normalmente, tenta manter frieza, tenta parecer imune, mas quando se dá conta, já te observa diferente, fala diferente, reage de um jeito que ele mesmo não consegue explicar. Ele perde o controle porque você atravessou as defesas emocionais que ele construiu a vida inteira. A queda dessas defesas é a confissão silenciosa de que você não é apenas alguém que ele gosta. Você é alguém que o toca na alma. Para o homem, perder o controle não é fraqueza, é vulnerabilidade emocional. É quando a mente tenta negar e o corpo revela. É quando ele quer manter distância, mas se aproxima sem perceber. É quando ele promete para si mesmo que vai te esquecer, mas qualquer coisa o faz lembrar. A perda de controle acontece quando o vínculo já existe. A paixão dele não nasce no momento em que ele perde o controle. Ela é revelada aí. O descontrole masculino é o reflexo do amor que já estava criado, mesmo antes dele aceitar isso internamente. Ele perde o controle porque não consegue te encaixar em alguma lógica. Você mexe com algo dentro dele que não está na superfície, mas nas profundezas. No inconsciente, onde estão desejos, expectativas, medos e sonhos. Jung dizia que a psique sempre revela o que o ego tenta esconder. E o descontrole é exatamente isso. Ele ama, mas não sabe como lidar. E a parte mais intrigante é que ele mesmo não percebe o quanto está envolvido. Ele acredita que está no controle até o momento em que você o desarma com algo simples, um olhar, uma palavra, um gesto. É nesse instante que ele se entrega sem saber. Perder o controle é a forma mais sincera que um homem tem de confessar que já se apaixonou. Ele não fala, não admite, não verbaliza. Mas o inconsciente faz isso por ele. E quando ele perde o controle por você, não é paixão superficial, é amor verdadeiro. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que faz um homem perder o controle, porque isso revela apaixonamento de verdade e como esses sinais aparecem muito antes dele admitir isso para você, ou até para ele mesmo. Fique comigo até o final, porque você vai enxergar o que ele nunca diria, mas sempre sentiu. Para um homem, perder o controle não é apenas agir de forma diferente, é sentir algo maior do que sua capacidade de administrar racionalmente. O homem foi condicionado desde cedo a acreditar que precisa estar sempre no domínio de suas emoções, no comando de suas atitudes, no controle da sua imagem. Mas quando ele se apaixona de verdade, esse controle se desfaz porque a emoção ultrapassa a barreira consciente. Jung dizia que o inconsciente não pede permissão, ele age. E quando um homem perde o controle, é porque a psique tomou o comando do ego. Ele não consegue controlar o olhar que te procura, o sorriso que aparece sem ele querer, o impulso de querer saber como você está, a necessidade de estar perto, mesmo quando tenta ficar longe. Perder o controle significa que ele está sentindo algo profundo, mas ainda não sabe nomear. Significa que você tocou uma parte dele que ele não sabia que existia. Significa que algo dentro dele foi ativado e agora está além da negociação racional. O descontrole emocional para o homem é assustador porque o coloca em contato com sua vulnerabilidade real. Ele percebe que você não é apenas alguém por quem ele tem interesse. Você é alguém que mexe na alma, e a alma é território onde ele não tem manual, não tem estratégia, não tem armadura. O descontrole também significa que a conexão é verdadeira. O homem só perde controle quando o que sente rompe suas defesas.
Quando ele percebe que você tem o poder de afetar o mundo interno dele, ele sente simultaneamente medo e fascínio. Essa dualidade é intensa demais para ser contida. Ele se sente exposto, mas ao mesmo tempo magnetizado. A mente tenta resistir, mas o coração insiste. E há algo ainda mais profundo. Quando o homem perde o controle, ele está entrando em contato com o seu eu emocional. Jung dizia que a emoção revelada rompe a máscara social. O homem perde o controle quando deixa de operar apenas pelo ego e começa a responder a partir da alma. Isso explica por que ele age de formas que não consegue explicar depois. Não é desleixo, é intensidade. Não é imaturidade, é vulnerabilidade. Não é fraqueza, é paixão verdadeira. Perder o controle para ele é o momento em que a imagem que ele quer manter cai e a verdade interna aparece. E a verdade é, ele está se apaixonando. O homem pode até tentar esconder, racionalizar ou se convencer de que não está sentindo nada demais. Mas quando o descontrole aparece, o inconsciente confessa tudo. Existem 3 tipos de descontrole masculino que revelam quando ele está realmente apaixonado. Não atraído, não interessado, mas profundamente envolvido. Esses 3 sinais surgem quando o sentimento se tornou maior que as defesas emocionais dele. O descontrole mental. Ele pensa em você sem escolher pensar. O primeiro tipo de descontrole acontece na mente, quando ele não consegue controlar os pensamentos, quando você aparece nos intervalos, quando seu nome entra sem motivo na conversa interna dele, quando sua imagem volta em momentos aleatórios. Jung dizia que aquilo que ocupa a mente involuntariamente é o que tem poder emocional. O homem percebe que perdeu o controle quando se pega imaginando você, lembrando coisas que você disse, revivendo sensações que você provocou. Ele tenta não pensar, mas pensar é exatamente o que ele faz. É o descontrole mais silencioso, porém, o mais profundo. Quando ele te imagina sem querer, é porque você está viva na psique dele. O descontrole emocional. Ele sente medo e desejo ao mesmo tempo. O segundo tipo de descontrole é emocional. Ele teme perder você, teme te magoar, teme se aproximar rápido, teme te querer demais, mas ao mesmo tempo deseja estar perto, deseja sua atenção, deseja sua presença. O medo e o desejo coexistem. Isso é exatamente o que racha a estabilidade emocional dele. Quando ele percebe que está vulnerável, tenta se afastar. Mas quando percebe que não consegue se afastar, tenta se aproximar. Esse ciclo confunde ele, mas revela tudo. Ele está envolvido emocionalmente em uma proporção que não sabe administrar. O descontrole emocional é a marca de algo maior do que ele esperava sentir. O descontrole comportamental. Ele age contra o próprio plano. Esse é o mais visível. Ele planeja não te procurar, mas procura. Planeja não mandar mensagem, mas manda. Planeja não demonstrar, mas demonstra. Planeja te tratar de forma neutra, mas derrete quando te vê. O descontrole comportamental é quando o corpo age antes da mente. Jung dizia que o corpo revela aquilo que a psique ainda não entendeu. É o olhar que brilha, o sorriso involuntário, a mudança de postura quando você chega, a sutileza que o expõe sem ele notar. Ele não queria te entregar nada, mas entregou. Esse é o descontrole que o denuncia, não pelo que ele diz, mas pelo que ele faz sem perceber. Esses 3 tipos de descontrole têm algo em comum. Eles não podem ser fingidos. Eles não podem ser controlados. Eles não podem ser escondidos. O homem só perde o controle quando algo dentro dele já foi conquistado. Quando o emocional venceu o racional. Quando o inconsciente já decidiu por ele. O descontrole não é o início do apaixonamento, é a revelação dele. O descontrole acontece depois que ele já se apaixonou, mas antes de conseguir admitir isso. E é justamente aí que a verdade aparece. O descontrole é a porta aberta da alma masculina. Para Jung,
Quando alguém desperta um sentimento profundo em outra pessoa, não é apenas afinidade, charme, química ou admiração. É ativação psíquica. Isso significa que você tocou partes da alma dele que estavam adormecidas, trancadas ou protegidas. O amor não começa no consciente, ele começa no inconsciente. Por isso, um homem perde o controle quando se apaixona, porque o sentimento nasceu onde ele não tem domínio racional. Segundo Jung, existem 3 estruturas internas que são ativadas quando o homem se apaixona de verdade. O ego, quem ele pensa ser. A sombra, aquilo que ele quer esconder. A ânima, o lado emocional, sensível e profundo dele. Quando o vínculo emocional com você toca todas essas camadas ao mesmo tempo, o ego perde força e é aí que o controle cai. Ele perde o controle porque você mexe com o ego dele. Ego é identidade. Quando ele se apaixona, ele sente que está mudando. Você o faz acessar partes dele que ele nunca mostrou para ninguém. Ele percebe que está mais vulnerável, mais emocional e mais reativo. O ego não sabe lidar com isso. Então, tenta recuperar controle, mas falha. Você mexe com a sombra dele. A sombra é tudo aquilo que ele esconde de si mesmo. Medos, inseguranças, feridas emocionais, expectativas, memórias. Quando você o toca profundamente, essa sombra se manifesta. Ele sente coisas que não entende. Ele teme coisas que não existem. Ele age de forma contraditória. Isso é descontrole emocional genuíno. Você ativa a ânima dele. A ânima é o lado emocional da psique masculina. Quando ele te ama, não é mais apenas racional. A ânima desperta e começa a comandar. Ele sente saudade, sente desejo, sente medo de te perder, sente conexão. Isso coloca ele diante de sensações que não estavam no plano original. O inconsciente expõe e o ego tenta esconder. O resultado? Descontrole. Em outras palavras, você atinge níveis internos dele que nenhuma relação superficial toca. Por isso, ele perde o controle. Não é porque ele é fraco, não é porque ele é frágil, é porque você o tocou no núcleo emocional dele. E ninguém perde o controle por acaso. O descontrole masculino acontece quando a emoção é gigante demais para caber dentro da lógica. Quando a alma já decidiu antes da mente. Quando o sentimento já cresceu antes da palavra. Quando o amor já existe antes da admissão. E por isso, quando um homem perde o controle por você, não é qualquer sentimento. É o tipo de amor que muda a psique. Quando um homem perde o controle por uma mulher, emocionalmente, ele está vivendo um fenômeno que não acontece com frequência em sua vida. Os homens raramente acessam o núcleo emocional com intensidade. Eles passam por relações, conversas, conexões, mas poucas mulheres conseguem tocar o centro psíquico que muda sua percepção interna. Quando você o faz perder o controle, para ele, emocionalmente, isso significa: ela entrou onde ninguém entrou. Isso significa que ele sente algo que não consegue dominar. E a mente masculina teme aquilo que não domina. Ele não tem medo de você. Ele tem medo da vulnerabilidade que você desperta. Ele sente que se der um passo em falso, você poderia machucá-lo de um jeito que ninguém nunca conseguiu. Esse é o ponto emocional que o descontrola. Você tem poder sobre ele. O poder que ele não planejou te dar. O poder que ele nunca cedeu conscientemente. O poder que surgiu porque o inconsciente dele escolheu você. Emocionalmente, ele vive um conflito. Uma parte dele quer se aproximar. Outra parte quer fugir para não se destruir. Essa dualidade interna é intensa. Por isso surge comportamento contraditório. Às vezes ele é frio, às vezes é carinhoso, às vezes se cala, às vezes abre o coração, às vezes some, às vezes volta com tudo. O descontrole revela exatamente isso. Internamente, ele está reorganizando a psique, ele está reavaliando sua identidade, suas defesas, seus medos, seus sonhos.
Ele está percebendo que te amar é um risco emocional real e que, ao mesmo tempo, é algo que ele quer profundamente. Emocionalmente, ele também sente responsabilidade. Ele não quer te decepcionar. Ele não quer fracassar. Ele não quer plantar expectativa e depois falhar. O amor verdadeiro ativa no homem o medo de não ser suficiente. Esse é o medo mais silencioso e mais difícil de admitir. Quando ele se apaixona, ele começa a medir cada gesto, cada palavra, cada possibilidade. Esse cuidado emocional é visto como descontrole porque ele tenta parecer indiferente, mas não consegue. E existe um ponto ainda mais profundo. O homem que perde o controle emocional está em processo de transformação. Você o está mudando. Ele não será o mesmo depois de você. E a mente masculina sente o desequilíbrio dessa transformação. Por isso ele age de forma confusa. E não é confusão externa, é confusão interna. O amor verdadeiro reorganiza quem ele pensava que era. Ele não perde o controle porque se enfraqueceu. Ele perde o controle porque algo muito forte o despertou. Quando um homem perde o controle emocional, a mulher tem dois caminhos. Ou ela intensifica o caos, ou ela acalma a psique dele. E só uma mulher emocionalmente madura consegue fazer a segunda opção. A forma correta de agir é simples, mas profunda. Você não invade o espaço dele. Você não cobra respostas. Você não tenta controlar ou corrigir. A mulher sábia entende que quando ele perde o controle, ele está emocionalmente exposto. E o que ele mais precisa nesse momento não é que você peça explicações, mas que você mostre segurança emocional. A primeira forma de agir é manter sua calma. Quando você reage com tranquilidade, ele associa você com segurança, não com ameaça. Isso faz com que ele se aproxime de novo quando recuperar equilíbrio interno. O descontrole dele é vulnerabilidade. A sua calma é estabilidade. A segunda forma é não tentar acelerar o relacionamento. Quando o homem está emocionalmente balançado, qualquer pressão parece risco. Ele precisa sentir que ele pode voltar para você sem ser cobrado, sem ser forçado, sem ser pressionado a definir algo imediatamente. A mulher que respeita o tempo emocional do homem fortalece o vínculo que já existe. A terceira forma é não entrar no jogo do orgulho. Ele perdeu o controle, mas não precisa ser humilhado por isso. Não provoque, não faça testes, não jogue verde para colher reação. Quanto mais você tenta manipulá-lo, mais ele se fecha. A maturidade feminina é a chave que abre a alma masculina. A quarta forma é não dramatizar. O descontrole masculino não é drama, é profundidade. Se você trata isso como uma crise, ele foge. Se você trata como algo natural, da vulnerabilidade emocional, ele se sente seguro. A quinta forma é manter sua essência. Ele perdeu o controle por causa de quem você é, não por causa de quem você tenta ser. Se você muda, força, seduz em excesso, cobra demais, você perde exatamente o que fez ele se apaixonar. Seja você com leveza, sinceridade e presença emocional. E existe uma sexta forma muito poderosa. Permita silêncio. O homem emocionalmente abalado precisa de pausas para se reorganizar. Essas pausas não significam afastamento definitivo. Significam processamento emocional. A mulher que não ameaça nesses momentos conquista um espaço profundo na psique dele. O segredo é simples. Quando ele perde o controle, você não controla. Você acolhe. A mulher sábia não pressiona o amor, ela o permite crescer. E o amor que cresce sem pressão é o amor que dura. Quando um homem perde o controle por uma mulher, ele está emocionalmente exposto, vulnerável e confuso. O vínculo está crescendo, mas ainda não está sólido. E é exatamente nesse ponto que duas atitudes femininas podem destruir o que estava nascendo. Não por falta de sentimento, mas porque o descontrole masculino precisa de espaço para se organizar, não de pressão para se justificar.
O primeiro erro que mata o apaixonamento masculino é tentar fazer ele explicar o que ele mesmo não entende. Quando você pede que ele coloque em palavras algo que ainda está sendo processado emocionalmente, ele se sente pressionado, sufocado e ameaçado. Ele pensa: se eu mal consigo explicar para mim, como vou explicar para ela? A cobrança emocional ativa a defesa inconsciente. Ele se distancia, não para te rejeitar, mas para proteger o que sente. A mulher que exige verbalização antes da hora faz ele acreditar que vai decepcioná-la, e é esse medo que o afasta. O segundo erro é reagir com insegurança. Quando a mulher interpreta o descontrole dele como desinteresse, ela comete o equívoco fatal de tentar chamar atenção, provocar, competir ou manipular. Isso destrói a energia emocional que ele sente por ela. Quanto mais insegura ela parece, mais ele se fecha. Quanto mais ela tenta puxar, mais ele resiste. O homem precisa sentir que o sentimento pode existir num ambiente seguro, não num campo emocional instável. Esses dois erros têm o mesmo impacto destrutivo. Eles fazem o homem sentir que o amor é perigoso, que ele pode perder algo, que ele será exigido antes de estar pronto. O homem não precisa que a mulher o entenda completamente. Ele precisa sentir que ela não vai transformar sua vulnerabilidade em um campo de guerra emocional. Quando uma mulher evita esses erros, ela não apenas preserva o apaixonamento, ela o aprofunda. E o homem passa a enxergar nela não alguém que o pressiona, mas alguém que o compreende. Quando um homem perde o controle por você, não é por acaso, não é por impulso, e muito menos por superficialidade. O descontrole é a prova silenciosa de que você entrou na parte mais sensível da psique dele, onde ele não permite que quase ninguém entre. E quanto mais ele tenta esconder, mais evidente se torna. O amor verdadeiro não surge como um plano, ele surge como um impacto. Ele não decide se apaixonar, ele não escolhe, ele simplesmente sente. E quando sente, perde controle. Jung dizia que o inconsciente revela o que a consciência tenta negar. E o descontrole masculino é exatamente isso, uma confissão involuntária. Ele tenta parecer seguro, mas não consegue. Ele tenta te esquecer, mas não consegue. Ele tenta agir normalmente, mas não consegue. O motivo é simples. Você entrou no espaço emocional dele e esse espaço não mente. E aqui está a revelação final. Quando o homem perde o controle, ele já te escolheu emocionalmente, antes mesmo de admitir para si. Ele não se apaixona quando fala, quando promete ou quando planeja. Ele se apaixona quando perde o controle. Porque ali não existe estratégia, ali não existe ego, ali não existe máscara. Ali existe verdade. Então, se você quer aprofundar ainda mais essa compreensão e descobrir os sinais ocultos que revelam quando um homem está ligado a você emocionalmente, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Lá você vai enxergar o que ele nunca diria em palavras, mas que o inconsciente já gritou por ele.